todos os meses. O setembro é amarelo, mas você merece todas as cores. Merece a assistência e o sentido, o ouvir e o abrigo. Merece vencer esse duelo entre o que lhe disseram e quem de fato você é. Merece o beijo, o afago, o cafuné e o silêncio de palavras tolas trocadas pelo ouvir amoroso. Você merece em todos os meses a prevenção, desde o verão de janeiro, que talvez lhe pareça estranho de tão solar, ou a alegria de fevereiro, mesmo que lhe soe insana e vulgar, ao inverno de agosto, sendo mais que um triste conforto. Merece o afeto de maio, plantando sementes, abrindo em abril colheitas de repente. Merece a doçura de junho e as festas de julho, as flores de outubro, as aquarelas de novembro e acreditar em dezembro. Você merece em todos os meses a empatia, o acolhimento. Merece que eu não te julgue, que eu não te anule, que eu não te fale do que não sei. Você merece que eu me importe e que esta importância perdure além de setembro. Você merece amor e amar e conseguir vislumbrar dias de poesia que ainda não foram escritas ou lidas para a sua história resgatar. Você merece vida. Olá, saudações literárias. Estou de volta. Estamos no mês de setembro e, estando no mês de setembro, não tem como não abordar a questão da campanha Setembro Amarelo, que sim, tem a ver com literatura, como tudo pode haver com literatura. É importante que também a arte da palavra seja o lugar de se falar sobre a prevenção ao suicídio, sobre o tratamento e visibilidade à grande questão de uma doença que envolve tantas pessoas, inclusive artistas, que é a depressão. Então eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre isso, para fazer uma abordagem literária sobre isso. Eu queria começar falando sobre os tabus, né? Os tabus de temas que é sempre recorrente na literatura. E a questão da depressão é um desses tabus. É de conhecimento, acho que de muita gente, que existe um quê de melancolia em muitos poetas, né? Nós poetas temos sim uma sensibilidade acirrada, não apenas nós poetas, mas nós poetas temos, né? E a melancolia é sim uma grande companheira da poesia. Mas existem ainda dois caminhos que eu acho que a gente pode abordar. O primeiro é da não romantização da melancolia no sentido de doença. Uma coisa é o sentimento de melancolia, de tristeza, de questionamento existencial, inclusive filosófico, que caminha tão à vontade na literatura. Outra questão é a gente achar que um escritor só pode escrever se estiver triste ou pior, se estiver depressivo. Deixando claro aqui que tristeza e depressão são coisas diferentes. Triste todos nós ficamos, em maior ou em menor extensão, de maneiras reativas ou não, pelas perdas e frustrações da vida, ou pela questão do próprio questionamento da existência, mas é importante a gente lidar com o sentimento de tristeza de um jeito diferente, com que a gente lida com uma doença. A depressão é uma doença e, como qualquer doença, ela requer tratamento e não apenas força de vontade, reação, vamos tocar o barco, nada disso. Vamos tratar como se trata qualquer outra doença. E existem muitos tabus. A gente sabe que um dos responsáveis, um dos movimentos literários responsáveis por toda essa idealização da tristeza é o próprio romantismo, do início do século XIX ao meado, em que a gente teve, principalmente na segunda fase, conhecida como mal do século, um sentimentalismo aguçado que gerou um sentimento popularizado de tristeza, de questionamento da existência e até um flerte
com a questão do suicídio e da morte. Aliás, a morte é um tema recorrente na literatura, seja no sentido de questionamento dela própria, seja no sentido de fuga, seja no sentido de inspiração, seja porque estamos vivos, e se estamos vivos, pensamos também sobre a morte. Então, ela é um tema que é recorrente na literatura, mas existem várias formas de tratá-la, né? E eu queria falar um pouquinho aqui sobre isso. Existiram alguns livros que foram proibidos, inclusive, na literatura, que é importante que a gente agora fale um pouco, né, sobre isso. A Redoma de Vidro foi um livro lançado na década de 60 pela Sylvia Plath. Não chegou a ser proibido, mas foi muito questionado, porque ele tratava, a personagem principal do livro, Esther, se eu não me engano, ela vai relatando uma depressão continuada e crescente durante toda a história. Para muitas pessoas, isso pode ser visto como um gatilho, mas por outro lado, imagina uma pessoa depressiva que nunca lê sobre depressão. Imagina uma pessoa depressiva que nunca encontra na literatura uma representação da sua dor, da sua doença, do seu problema. Então eu acho que precisa se ter maturidade para se ler um livro desse, sim, mas não deve ser um tabu falar de depressão na literatura. Se a gente não deve romantizar a depressão, a gente também não deve anular a depressão, torná-la um tabu. Não é não falando sobre ela que a gente vai cuidar dela, muito pelo contrário. É justamente porque não se fala no assunto que a gente coloca tudo numa gaveta, que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar que uma pessoa deprimida é uma pessoa que está lutando sim para viver, tanto quanto uma pessoa não deprimida, talvez até mais. Então, falar sobre isso elucida a questão, naturaliza, não no sentido de banalização, mas de perceber que isso é possível, pode acontecer com qualquer pessoa, independente de históricos pessoais e emocionais, que é uma questão orgânica e como tal questão deve ser tratada, como qualquer outra doença, como eu já falei aqui. Um outro livro também do Tolstói, né, Ana Karenina, é um livro também que trata do assunto e há muitos questionamentos sobre. O próprio clássico de Shakespeare, né, Romeu e Julieta, é uma história de suicídio. E às vezes a gente romantiza tanto a história, porque é uma história romântica, que a gente esquece que o que aconteceu no final foi isso. Mas o grande proibido da literatura nesse sentido, o livro que gerou muita polêmica e foi de fato proibido durante muito tempo, é o livro alemão O Sofrimento do Jovem Werther. Mas esse livro, ele inclusive é responsável por um sentimento, né, uma corrente chamada Werther de suicídio. E é muito importante que a gente entenda que a literatura não é responsável, né, por um tipo de atitude do ser humano. E não é proibindo os canais literários, os livros, as obras literárias que a gente vai cuidar da questão. É falando da questão, é elucidando, é desconstruindo a romantização e construindo o realismo, né, de se falar e se tratar a doença. Eu queria também aproveitar o ensejo desse assunto e apresentar para vocês um livro de uma escritora da minha região, aqui de Cabo Frio, chamada Ludmila Oliveira, uma poetisa sensível, humana e muito talentosa, que escreveu este livro aqui, Construindo o Meu Jardim, das Sombras às Flores. É um livro lindíssimo de poesias que foram escritas durante 2 períodos da vida da poetisa, aqui da escritora, que sofreu uma depressão aguda, reincidente desde criança e através de um tratamento terapêutico se descobriu poeta. É uma história linda, retratada aqui não propriamente de forma biográfica, mas de forma poética, mas você vai conseguir perceber e construir a história dela através dos poemas. E como o nome sugere, são poemas da fase depressiva e poemas da fase que ela chama de florida, né? Por isso, das sombras às flores. Eu vou compartilhar com vocês aqui um poema de cada fase para vocês terem acesso e apreciarem comigo a beleza desses textos. Das sombras. Autocomiseração. Dos átrios e ventrílocos do meu coração escorre medo,
Do peito expiro sangue e desespero, à mercê de um profundo lago negro. A cada segundo me afogo, debato-me em destruição e mais me afundo em comiseração. Sou uma vítima do mundo, pena, piedade, é o que entorpece minha alma na verdade. A visão turva, negativa, distancia-me da realidade. Por que nasci assim? Por que desse contexto familiar? Para esquecer, só tenho a me embriagar. Injustiça, não merecia viver assim, sem esperanças, desejando logo o fim. Não tive culpa, não tenho que pedir desculpa, não pedi para nascer e agora, de qualquer maneira, tenho que sobreviver. Um outro poema dessa fase que eu acho muito significativo é Guerra Mental. Que horas são? Dormi tanto que perdi a noção. Infelizmente acordei, abri os olhos e pensei, tudo de novo, mais depressão. A vitrola voltou a tocar, as mesmas palavras voltaram a me atormentar. Depressão, não mudas o repertório, esvazias minha mente, arranca de mim a positividade, do raciocínio a capacidade e flechas de fogo na minha alma lança por pura maldade. Uma música sem rima, sem cor, ensurdecedora de sanidade, infinitamente repetes: você não vale nada. Seu nascimento foi uma maldição. Você estragou a vida dos seus pais, tudo é culpa sua. Ridícula, feia e gorda, nunca será alguém na vida. Não tem príncipe algum te esperando. Você não merece ninguém. Você não presta, garota. Você não é humana. És um demônio em figura de gente. Não perca tempo com o futuro, você não o terá. Não passarás dos 20, muito fraca e inútil. As pessoas pisarão sempre em você. Depois do disco tanto tocar, a tortura termina. Após o banho de sangue na mente, banho de lágrima nos olhos. Mente e alma inflamadas em fogo latente. Deitada estava, deitada fiquei. Caí no sono, outra vez. Muita coragem e muita, ao mesmo sensibilidade em lançar esses poemas de uma fase tão difícil, mas superada, com a ajuda terapêutica, com a ajuda espiritual e com a ajuda da poesia. Da fase florida, eu gostaria de compartilhar com vocês um poema lindíssimo, Tatuagem. Ela tem tinta na pele, tatuou a derme, mas não sabia que a mais profunda tatuagem feita seria na sua alma. A tinta celestial invadiu-lhe o sangue, tomou-lhe os pensamentos, transcorreu-lhe pelos dedos e ela hoje no papel tatua poesias. Um outro poema que eu gosto muito dessa fase é o Poetisa. Mente de poetisa não se pode alcançar, o pensamento acompanha a brisa, não tem onde repousar. As ideias perambulam, inspiração vai do céu ao deserto, florescer é certo. Quem a pode entender, quem a pode limitar? Deus que tudo sabe, cedeu um dom que não lhe cabe, a fim de não exaltar seu ser, mas amar todo aquele que aparecer. Dos esboços das palavras, dos respingos das emoções, abre-se uma janela na alma, instrumento de amor e calma. Imaginas, sentes e escreve, deixando que o espírito a leve. Como brisa de esperança, a mente não se cansa, a sede de palavras aumenta, dia após dia se reinventa. Lindíssimos. Tem muito mais poemas floridos do que poemas sombrios, mas é muito importante perceber que a literatura é lugar de representatividade. E ler um poema sobre a depressão ou ler uma história que trate de depressão não é gatilho, ou pode não ser. É claro que se uma pessoa está muito mal, ela deve evitar. E ela deve ler também com acompanhamento terapêutico. Mas ao mesmo tempo é muito importante se ver no outro e ver que você não está sozinho, que a sua dor ela não é única e por isso ela pode ter solução.